Sejam todos muito bem-vindos ao canal Deus e Ciência, para a nossa 16ª aula de métodos matemáticos em engenharia naval. Eu sou o professor Juan Vanderlei, do Departamento de Engenharia Naval Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, hoje nós vamos falar de implementação de métodos implícitos, né? É um pouquinho mais complicado dos métodos explícitos, mas vale a pena, né? Eles são incondicionalmente estáveis, né? Então, por exemplo, quando você pega a equação da difusão ou a equação da convecção, aproxima a derivada espacial e aplica aos pontos da malha, você vai obter um sisteminha disso aqui, correto? Sisteminha de equações diferenciais ordinárias, onde o vetor U tem como componentes, né, os valores da função U nos pontos da malha. Então, por exemplo, aplicando o método de Euler implícito, que é esse aqui, para resolver o nosso sistema, basta você pegar o sisteminha aqui e substituir para eliminar a derivada aqui do método de Euler implícito. E aí, no lugar de U'N mais 1, vai ficar matriz A vezes vetor U, N mais 1, menos vetor F, N mais 1. Né? Em geral, pessoal, é sempre bom trabalhar na forma delta. Dizem os experts em mecânica dos fluidos computacional que, trabalhando na forma delta, o estado estacionário independe do passo de tempo. É isso que eles falam. Eu sempre trabalho na forma delta. Tá? Então, substituindo essa equaçãozinha aqui, aqui e aqui, você vai chegar a isso aqui. Você vai chegar aqui, ó. No lugar de UN mais 1, vai ficar UN mais delta UN. E aqui no lugar de UN mais 1 também, né? Vai ficar UN mais delta UN. Certo? Aí logo de cara dá para perceber que a gente consegue cortar o N aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dá para cortar o N, né? E fazendo aqui a propriedade, aplicando a propriedade distributiva, tá? Aplicando a propriedade distributiva, esse, esse HA, matriz A vezes delta UN, vou passar para o lado esquerdo, porque eu quero calcular delta UN, tá? Então, aplicando a propriedade distributiva, você vai chegar a isso aqui, né? E eu vou pegar tudo que tiver delta UN e vou jogar para o lado esquerdo. E aí, no lado esquerdo vai ficar delta UN menos H, matriz A, delta UN, e do lado direito vai ficar HAUN menos HFN mais 1. Colocando aqui o delta UN em evidência, eu tenho um barulho aqui, vamos ver se tem alguém querendo entrar aqui na assistir a aula. Não. Estou colocando delta UN em evidência, vai ficar aqui, ó, matriz identidade menos HA, tudo isso multiplicado por delta UN, tá? Multiplicando delta UN. Melhor que isso, né? Ou seja, toma cuidado para você não botar aqui unidade aqui na prova, que aí você fazer um menos uma matriz, não existe isso, tá? Então, quando você coloca delta UN em evidência, sobra a matriz de identidade, né? Então, preste atenção nisso aí. E aí você pode observar, o que que você pode observar? Que você vai ter que inverter matriz, né? Você vai ter que inverter matriz para você calcular o delta UN, né? Nos métodos explícitos você não precisa, tá? Mas aqui no método implícito você vai ter que inverter matriz. Tá? Então, invertendo matriz, você consegue calcular delta UN. Fazendo a mesma coisa com o método trapezoidal, né? Fazendo a mesma coisa com o método, fazer exatamente a mesma coisa, tá? Você vai chegar a esse esquema numérico aqui também, tá?
E, novamente, como o método trapezoidal ele é um método implícito, você também vai cair na inversão dessa matriz aí, né? Então, veja, comparando aqui o esquema numérico, utilizando o Euler implícito e utilizando o trapezoidal, a diferença é esse meiozinho aqui, ó, tá vendo? É a diferençazinha entre o Euler implícito, né? Não tem meio aqui, né? E aqui o trapezoidal, né? Então, esse meio aí faz com que o método trapezoidal seja de segunda ordem, né? Trapezoidal é de segunda ordem e o Euler implícito é de primeira ordem. O método trapezoidal é um excelente método. Tá? Onde o vetor F agora é a média entre o vetor F no instante n e no instante n mais um, né? E aqui, no Euler implícito, era somente Fn mais um. Onde, vocês se lembram, né? Que o vetor F é o vetor de condição de contorno, né? Então, a princípio, você conhece a condição de contorno em função do tempo. Então, Fn mais um você conhece, tá? Beleza? Pegar essa equação da difusão, só para complicar um pouquinho, vamos colocar aqui como exemplo, né? Vamos pegar uma difusividade que depende da coordenada x, tá? Aí, aproximando a derivada espacial, condição de Dirichlet, aplicando aos pontos interiores, você vai chegar a um sistema de equações diferenciais ordinárias desse tipo aí, tá? Que nesse caso, no NI, dependendo da coordenada x, né, a matriz A, ela vai ser dada por isso aqui, tá? Ah, então veja que os elementos aqui, os termos aqui da matriz, né? Os elementos aqui da matriz, eles variam, né? Eles não são constantes. Aqui a diagonal inferior, você tem A2, A3, A4. Na principal, você tem menos 2A1, menos 2A2, menos 2A3, menos 2A4. E na superior, você tem A1, A2, A3, tá? Onde o, os- o AI é dado por isso aqui. Ni dividido por delta x ao quadrado, uma vez que o Ni depende da coordenada x. Portanto, o índice I significa isso, né? Que o Ni depende da coordenada x. Então, por isso que os elementos da matriz variam, né, dentro da matriz. Não é que nem no caso, quando o Mi é constante, você vê que você tem uma tridiagonal com diagonais constantes, tá? Aqui não, porque o Mi varia. Onde o vetor F é o vetor de condição de contorno. Então, se você for aplicar o método Euler implícito para resolver esse sistema, né? Aí fazendo toda aquela que nós fizemos anteriormente, você vai chegar a isso aqui. Basta você substituir aqui a matriz do sistema, né? Essa matriz aqui, tá vendo? Basta você substituir lá no Euler implícito a matriz do sistema e aí fazer a diferença entre a matriz identidade menos H vezes a matriz A. E aí você vai chegar a isso aqui, tá? Aqui do lado direito você tem a H vezes a matriz A vezes o N e aqui menos H F, onde o F é o vetor de condição de contorno. Então veja que nós caímos numa tridiagonal, tá? É sempre bom, pessoal, trabalhar com tridiagonais, porque elas são. Existe o algoritmo de Thomas, que ele é bastante eficiente para resolver sistemas tridiagonais, tá? Então é sempre bom a gente trabalhar com esquemas numéricos que você caia na inversão de uma tridiagonal. Então vamos falar aqui sobre o algoritmo de Thomas. Algoritmo de Thomas. Algoritmo de Thomas, tá? A ideia do algoritmo de Thomas é você transformar essa matriz aqui na matriz de baixo, uma matriz diagonal superior, tá? Isso aí é o que o pessoal chama de triangularização da matriz, né? Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que, por exemplo, como é que eu posso sair da primeira linha, da primeira matriz, e chegar na primeira linha da segunda matriz? Alguém tem alguma sugestão? Hã?
que isso você que significa com escalonamento? Não, tudo bem. Mas nesse caso aqui não precisa. Só dividir por B, B1. Não, na segunda linha você vai ter que fazer isso. Escalonamento, tá? Mas na primeira não precisa, é só você dividir por B1. E aí, dividindo por B1, quem vai ser o X1? Hã? C2, dividido por B1. E quem vai ser o Y1? Marcel. Pô, e F1, cara. F1 dividido por B1. Se você tem que dividir todo mundo por B1, ó. Aqui também. Entendeu? Você pega a equação, se você dividir por B1, você tem que dividir. Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Tá? Opa, quando vem, chega atrasado. Sabe? Opa. Atrás. Não, fala. Eu acho. Ok, então x1 igual a x1 igual a C2 sobre B1 e Y1 F1 sobre B1, tá? Agora, eu quero fazer a mesma coisa com essa matriz aqui, ó, com a segunda linha, tá? Mas eu tenho que me livrar do A1 antes disso, né? Tá bom? Então, o que que eu tenho que fazer? Multiplica a primeira linha por menos A1 e adiciona a segunda linha, entendeu? Então, no lugar de A1 vai ficar zero, no lugar de A1 vai ficar zero, entendeu, Sara? Multiplica a primeira linha por menos A1 e soma a segunda. No lugar de B2, ô Vitória, vai ficar B2 menos A1 x1, viu? Multiplicando a primeira linha por menos A1 e adicionando a segunda, tá? No lugar de C3, vai ficar o quê? Vai ficar C3, porque aqui é zero, né? Então continua C3. E no lugar de F2, vai ficar F2 menos A1 Y1. Alguém não entendeu isso aí? Beleza? E agora, para fazer com que a diagonal fique igual, basta dividir pelo cara da diagonal, tá? Então vamos dividir todo mundo por B2 menos A1 x1, tá? E aí você vai obter aqui a segunda linha, onde o x2 vai ser igual a C3, x2 vai ser igual a C3 sobre B2 menos A1 x1, e o y2 vai ser igual ao F2 menos A1 y1 dividido por B2 menos A1 x1. Beleza? Alguém não enxergou isso aí? Ou fale agora, ou cale-se até o próximo período. Fazendo agora a mesma coisa com a terceira linha, passamos a mesma coisa com a terceira linha. O que que eu tenho que fazer? Multiplica a segunda linha por menos A2. Eu quero me livrar desse A2 aqui, ó. Então, vou multiplicar a primeira linha por menos A2 e adicionar a terceira linha. Então, vai ficar, no lugar de A2 vai dar zero, né? No lugar de B3 vai dar B3 menos A2 x2. E no lugar de C4 continua C4 com cara de 5 é zero, né? E no lugar de F3, ficaremos com F3 menos A2 Y2. Viram isso? Agora divide pelo cara da diagonal. Divide todo mundo por B3 menos A2 x2. Então vai ficar aqui, vai dar x3 aqui, ó.
Aqui vai dar 1, né? Aí no x3 vai ser o C4 dividido por P3 menos A2x2. Tá aqui, ó. E o y3 vai ser igual a F3 aqui, ó, F3 menos A2y2, tá aqui, dividido pelo cara da diagonal, que é P3 menos A2x2, tá? E aí, se você pegar ou isso aqui, ó, ou isso aqui, e transformando em índice, você pode dizer o seguinte, que xi vai ser igual a quê? Transformando em índice. Quem vai ser xi vai ser igual a... Hã? C mais um, dividido por BI, né? Menos AI menos um xi menos um. Se você fizesse com isso aqui, vai chegar a mesma coisa. Com esses três aqui, ó, tá vendo? Você chega ao mesmo resultado. Transformando em isso aqui. Aqui o y3. O y3 vai ser igual ao f. O fi. O yi, né? O yi. O yi vai ser igual a fi menos ai menos um y menos um dividido por bi menos ai menos um xi menos um. Viram? Tá? Ou seja, para a primeira linha você usa isso aqui. Tá, Vitória? Para a primeira linha você usa isso aqui. Para as linhas seguintes você usa isso aqui. Tá? Então, pessoal, se você for implementar isso no Fortran, deixa eu ver aqui. Quando você for implementar isso no Fortran, por exemplo, essa matriz aqui, como é que você armazenaria essa matriz aqui no Fortran ou no Python, né? Tanto faz. Ou no Pascal, Basic, o que você quiser. Você utilizaria um array bidimensional? Dois índices? Não, não faça isso. Porque a matriz só tem as três diagonais são diferentes de zero. O resto é zero. Você vai estar desperdiçando memória. Então você armazena isso em três arrays unidimensionais, tá? Ou seja, num array AI, outro BI, outro CI e outro FI. Entendeu? Uma vez feito isso, veja que com um looping, um único looping, um único comando de repetição no Python, você consegue calcular o x e y. Viu isso? E aí você armazena o x e o y também num array unidimensional. Tá? E isso aí é tremendamente eficiente, pô. Isso aí. Fortran faz, ó, rapidinho. Dá até para vetorizar, ele faz de uma vez só. Entendeu? Bom, uma vez que você chegou a esse sistema, uma vez que você chegou a esse sistema, a solução vai ser muito fácil. A solução vai ser trivial. Porque veja que na última linha, aí você começa da última para a primeira. Na última linha você vai ter o quê? O 4 igual a y 4, né? Na terceira linha, o 3, botar uma setinha para ficar igual. Na terceira linha, o 3 vai ser igual a y3. Eu me enrolo com isso aqui. Menos
x3 por 4 menos x3 por 4. Viu? Porque você já tem o 4. Lembra que você calculou primeiro o 4. Aí depois para a linha de cima você calcula o 3, que vai ser y3 menos x3 por 4. Na segunda linha você vai ter o 2, vai ser igual a y2 menos x2 por 3. X2 por 3 que você calculou embaixo. Tá? E, finalmente, na primeira linha, o 1 igual a y1 menos o 2x1. Tá? Ou seja, a relação recursiva vai ser essa aqui. Ó. O i igual a o yi menos xi, o i mais 1. Ou seja, mais um looping e você resolve o sistema. Entendeu? Você calcula, obviamente, o último, e aí depois você calcula o restante fazendo um looping regressivo, né? Regressivo. Ou seja, com dois loopings, você consegue resolver o sistema. Então, cara, sempre que possível, em cálculo numérico, trabalhar com tridiagonal. Tridiagonal é violentamente fácil você resolver. Tá legal? Bom, ah, veja essa equação du dt. Bom, antes de eu começar a falar, vamos citar aqui o assunto, implementação de métodos implícitos para sistemas não lineares. O que nós fizemos até agora foi para sistemas lineares, tá? Para sistemas não lineares, a coisa complica se você implementar o método implícito, tá legal? Então você tem aqui um sistema. O U e o F aqui são vetores, tá? Você tem um sistema não linear. Por que não linear? Porque o F, o F aqui é uma função não linear de U e de T. Isso que significa isso? Que você não consegue escrever isso da forma uma matriz vezes um vetor U. Entendeu? Você não consegue. Que o F é uma função não linear de U e de T. E aí a coisa complica. Por exemplo, se você for utilizar o método trapezoidal para resolver o sistema, você vai substituir a equação aqui, ó, e aqui, e aí você vai ter o n mais 1 igual ao n mais meio h fn mais 1 mais fn. Entendeu? E você sabe que o trapezoidal é o método de segunda ordem, né? Então veja bem, você não tem o n mais 1, como é que você vai calcular o fn mais 1? E você não consegue expressar o f como sendo uma matriz A vezes U, que nem no sistema linear. Então aqui a coisa complica. E aí o que a gente faz? A gente recorre à famosa série de Taylor. Expansão em série de Taylor. Tá? Expandindo f em série de Taylor, ou seja, f, un mais 1, tn mais 1 vai ser igual a f, onde n é o índice temporal, né? F un tn mais d-ROM f d-ROM u, que é a derivada parcial entre vetores, né? No instante n, delta u, né? Isso aqui é o delta u. df dt no instante n, delta t. Meio de d2f du2 no instante n, delta u ao quadrado. Mais derivada cruzada, d-ROM2f, d-ROM u, d-ROM t de delta u vezes delta t, mais meio de d-ROM2f, d-ROM t2 no instante n de delta t ao quadrado. Tá? Veja que o trapezoidal é de segunda ordem, tá? É de segunda ordem, trapezoidal é de segunda ordem. Bom, então o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero linearizar isso aí, né? Eu vou ter que linearizar essa expansão aí, tá?
desprezando termos de segunda, terceira, quarta ordem em ΔT. Então, aqui é mais ou menos óbvio que você pode desprezar isso aqui, né? Porque isso aqui é ΔT ao quadrado, né? Isso aqui é ΔT ao quadrado. Então, isso aqui a gente pode jogar fora. Mas será que eu posso jogar fora esse cara aqui, ó? Que aqui você tem ΔU ao quadrado. E aqui, ó, será que eu posso jogar fora esse cara aqui, ó? Que aqui eu tenho ΔU vezes ΔT. Será que esses caras aí, eles são de ordem ΔT ao quadrado? Para saber isso, eu vou expandir a função U em série de Taylor. Então, 1n mais 1 vai ser igual a 1n mais D1U, D1T, delta T, mais meio de D1 2U, D1T2, delta T ao quadrado, tá? Obviamente que eu vou pegar isso aqui. Bom, antes de tudo, eu vou jogar esse cara aqui para a esquerda. Então, ficaremos com, na esquerda, 1n mais 1 igual a 1n, menos 1n, D1U, D1T, delta T, mais meio de D1 2U, D1T2, delta T ao quadrado. Como a gente está jogando fora termos em ΔT ao quadrado, vou jogar isso aqui fora também. Ou seja, daqui, qual é a conclusão que a gente chega? Que o ΔU também é de ordem ΔT. ΔU é de ordem ΔT. Ou seja, isso aqui vai ser de ordem quê? Esse cara aqui. Esse cara aqui vai ser de que ordem? ΔT ao quadrado. Né? Então, opa. E esse cara aqui? ΔT ao quadrado também, porque ΔU é de ordem ΔT. Entendeu? Então, opa, jogar fora também. Ou seja, desprezei todos os termos de ordem ΔT ao quadrado, ΔT à terceira. O que que eu fiz? Linearizei. Linearizei essa expansão, tá? Agora, é, isso. Agora, eu vou pegar isso aqui, tá vendo aqui a minha expansão linearizada? E vou substituir aqui, ó. Hã? Tá? Beleza? Ou seja, substituindo aqui, vai ficar tudo isso aqui, ó. Viu? Agora, tudo que tiver ΔU, eu vou jogar pro lado esquerdo. Opa, aqui tem ΔU, ó. Aqui tem ΔU. Vou jogar esse cara aqui pro lado esquerdo. Vou jogar esse cara aqui pro lado esquerdo, que vai dar um ΔU também, tá? E aí, botando ΔU em evidência, eu vou chegar a isso aqui, ó. Ou seja, matriz de identidade menos meio de H DFDU, que é uma matriz que a gente chama de matriz jacobiana de fluxo, vezes ΔU, igual a HFN mais meio de H2 DFDT no instante N. Aqui o nosso esquema numérico, que agora sim a gente pode, né, resolver aquele sistema não linear, né, utilizando o método implícito, no caso aqui o método trapezoidal. Tá? Pelo menos em mecânica dos fluidos, em geral, o vetor de fluxo não é uma função do tempo, não é uma função explícita do tempo. É uma função apenas de um. Então, essa derivada parcial aqui, ó, pelo menos em mecânica dos fluidos, né, essa, essa derivada parcial desaparece. Então, está aqui. O esquema numérico, com Euler, com método trapezoidal, né, e onde f, que é o vetor de fluxo, não é uma função explícita do tempo. Onde a matriz DF/dt, isso aqui é uma matriz, né? Que a gente chama de matriz jacobiana de fluxo, DF/du vai ser igual a quê? Você pega, por exemplo, o vetor F tem componentes F1, F2, F3, tá? E o vetor U
tem componentes o 1, o 2, o 3, tá? Para você determinar essa matriz DFDU, você pega o primeiro cara aqui, ó, e deriva em relação a todos os componentes do vetor U. Então, vai ficar, para obter a primeira linha, derrom F1, derrom U1, derrom F1, derrom U2, derrom F1, derrom U3. Viram isso? Tá? A segunda linha, pega o segundo componente aqui do vetor F, deriva por todos os componentes do vetor U. Então, ficaremos com derrom F2, derrom F2, derrom U2, derrom F2, derrom U3. E a terceira linha não preciso nem falar, tá? Fica o terceiro cara lá da vetor F deriva de todos os componentes do vetor U. Tá? Beleza? Vou fazer um exemplinho, resolver essa equação diferencial ordinária não linear. Portanto, não tem solução analítica. Provavelmente não tem a solução analítica. Tá? Como é que a gente resolve isso aí? Pessoal, uma equação dessa aí, para você aplicar o método numérico, você tem que transformar ela num sistema de primeira ordem. Tá? Fazendo o quê? Chamando o 1, vamos chamar de D2F dt2. O 2, vamos chamar de DF dt. E o 3, vamos chamar de F. Tá? Eu vou pegar aqui o 3, vou derivar. Então vai ficar o 3' igual a F'. Quanto vale F'? O 2. Aqui, ó. Viu? Tá? Agora eu vou pegar o 2, derivar. Vai ficar o 2' igual a F duas linhas. Quanto vale F duas linhas? 1. Agora eu vou pegar o 1, derivar em relação ao tempo. O 1' vai ser igual a F três linhas. Quanto vale o F três linhas? Oi? Exatamente. Tá aqui, ó. Pega todos esses caras aqui e joga para a esquerda. Joga lá para a esquerda, tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar menos F, que é um 3, vezes D2F dt2, que é um menos beta, que multiplica um menos df dt ao quadrado, que vai ser um 2 ao quadrado. Viram isso? Tá? Então tá aqui o sistema. Tá aqui o sisteminha. Tá? E é um sistema não linear, tá? Que a gente pode escrever na forma vetorial. Podemos escrever na forma vetorial. Tá aqui o vetor U e tá aqui o vetor F. Tá? Primeiro componente, ou seja, isso aqui, ó, é o F1, F2, F3. Tá? Beleza? Agora, para você aplicar isso, para você resolver a equação, esse sistema, utilizando o método trapezoidal, né, precisamos calcular a matriz jacobiana de fluxo. Tá? Ou seja, precisamos calcular DF1 U1. Quanto equivale DF1 derrom U1? Quanto equivale? Quanto vale DF1 U1? Quanto vale DF1 U1? DF1 derrom F1 derrom U1. Quanto equivale?
menos o 3. Vai ter que derivar isso aqui, ó, em relação a 1. Vai dar menos o 3. Olha ele aqui, ó. Tá? Quanto vale no DROM F1, DROM U2? Vamos lá. DROM F1, DROM U2. Agora temos que derivar esse cara aqui em relação ao 2. Quanto é que vai dar? 2 beta 2. Tá? Tá aqui, ó. E depois deriva de novo o F1 por o 3. Quanto vai dar? Menos o 1. Aqui. E assim sucessivamente. Faça isso para o F2, para o F3 e você determina aí a matriz jacobiana de fluxo. E aí é só substituir aqui. E aí, fazendo a identidade menos meio de H vezes A, tá aqui, ó, a matriz do sistema, calculada no instante n, onde você conhece as propriedades, vezes o vetor ΔO igual ao vetor F, calculado no instante n, tá? Veja que não é uma tridiagonal, tá? Não é uma tridiagonal. Então, a pior coisa que você tem a fazer é tentar resolver isso aí utilizando eliminação de Gauss, tá? Pior coisa que você tem a fazer. A melhor coisa que você pode fazer é utilizar um manipulador algébrico. Alguém já trabalhou com manipulador algébrico? É incrível esse manipulador algébrico, cara. Ele faz coisas assim rápido. Ele deduz coisas rapidamente. Ele inverte essa matriz aí em um segundo, tá? Algebricamente, manipulador algébrico, tá? Ele te dá a inversa disso aí rapidinho, assim no piscar de olho. O Maple, conhece o Maple? Maple, já fez, já usou o manipulador algébrico dele? Tá? É incrível. E ainda transforma em Fortran, né? Ainda transforma, ele tem a opção lá para você transformar em Fortran, tu pega, copia e paste e joga no teu programa, tá? Então você inverte essa matriz utilizando Maple, né? Eu acho que matemática tem manipulador algébrico, não tem? Não sabe, né? Tá. Eu, não- eu usei uma vez matemática na minha vida na graduação, tá? Nunca mais eu quis saber disso. É, então, no Maple, você pode inverter aquela matriz e multiplicar pelo vetor F para determinar o vetor ΔU, entendeu? E aí você já tem expressões para ΔU, ΔU2, ΔU3. Ou seja, você inverte uma vez só, literalmente, transforma em Fortran e joga isso aí no teu computador. Tá? Então, um sisteminha não linear de terceira, de 3x3, 4x4, pelo amor de Deus, usa o Maple. Usa o Maple. Tá? Não tenta inverter isso aí utilizando a eliminação de Gauss. Uma vez que o algoritmo de Thomas não funciona, porque isso daí não é uma tridiagonal. Tá? Beleza? Exercício. Exercício. Alguém fez esse exercício que eu passei para na aula passada? Tentou, né? Pô, você é uma aluna dedicada, viu? Você é uma aluna dedicada. Assiste as aulas no YouTube, né? E tenta fazer exercício. Alguém tentou, pelo menos? Bom, vamos lá, o que que ele fala aqui? Dado o problema da difusão de calor ao longo de um fio de cobre com difusividade térmica 1,14 centímetro quadrado por segundo, de comprimento unitário, representado matematicamente pela equação abaixo. Obtém o sistema de equações algébricas para a obtenção da solução utilizando o método dos elementos finitos, ou seja, o método resíduo ponderado. Utilize o método de Galerkin, a função chapéu como função base e o método de Euler implícito para a integração no tempo. Então, quando eu falo isso, cara, não é estado estacionário, tá? Não é estado estacionário. Mas o cara decora, né? Decora as soluções. Se vê alguma coisa parecida assim, sai cuspindo lá.
E aí resolve o estado estacionário. Não é estado estacionário, tá? Só estou pedindo para você integrar no tempo o método de Euler implícito, não é estado estacionário, tá? Esquetismo de domínio físico em três elementos iguais de comprimento um terço, como na figura, tá? Então nós temos aqui a equação da difusão, condição de contorno em x igual a zero, condição de contorno em x igual a 1 e condição inicial, tá? Tá aqui a formulação do resíduo ponderado, tá aqui o resíduo. Agora você tem que manter a derivada temporal, ou seja, o resíduo é obtido também quando você substitui na equação o polinômio de interpolação de chapéu, onde T chapéu, no caso aqui é o somatório de J variando de 1 até 4 de TJT e JX, tá? E aí, substituindo o resíduo aqui, você vai chegar a isso aqui, a formulação do resíduo ponderado. Ou seja, integral de 0 a 1 de d T chapéu dt menos ni d 2 T chapéu d x2 φ dx igual a zero, tá? Onde T chapéu é somatório de J variante de 1 a 4, TJ FJ. Bom, aí, lembrando que a integral da diferença é a diferença das integrais, né? Você vai chegar a isso aqui, né? Integral de 0 a 1 de d T chapéu dt φ dx menos ni integral de 0 a 1 d 2 T chapéu d x2 φ dx igual a zero, tá? Como a gente vai trabalhar com função chapéu e ela é uma função linear, isso aqui vai dar zero, né? E aí tu não vai conseguir resolver o problema da difusão, tá? Então você tem que integrar, fazer uma integração por parte. Então, integral de 0 a 1 de d 2 T chapéu dx2 φ dx vai ser igual a d T chapéu d x φ em 0 e em 1, menos integral de 0 a 1 de d T chapéu dx, d φ d x dx, tá? Oi, aqui, porque o T chapéu é uma combinação linear de φj, e φj, a função de base, é uma função linear. Se você derivar duas vezes, desaparece, entendeu? E aí, se você, por exemplo, trabalhasse com um polinômio de segundo grau, aí não precisava integrar por partes. Mas como a gente vai trabalhar com função chapéu, a gente tem que reduzir a ordem da derivada, tá? Bom, isso aqui vai ser igual a zero, né? Aliás, não, isso aí não vai ser igual a zero. Desculpa, isso aí não vai ser igual a zero. Seria no caso do estado estacionário, aqui não. Agora, substituindo isso aqui, ó, né? Você vai ficar com integral de 0 a 1 de d T chapéu dt, φ dx, mais i integral de 0 a 1 de d T chapéu dx, dφ dx dx, tá? E do lado direito, né? I d T chapéu dx, φ em 0 e em 1, tá? Então agora isso aqui é o novo termo difusivo, tá vendo? Tá? Ou seja, essa é a formulação do resíduo ponderado que o pessoal chama de formulação fraca, tá? Formulação fraca. Porque você reduziu a ordem da derivada e não necessariamente é, ele. Eu diria que é uma aproximação da aproximação, tá? Se você trabalhasse uma formulação forte, tá? Seria uma aproximação da aproximação. Agora, substituindo o polinômio de interpolação, tem que substituir aqui, ó, e tem que substituir aqui. Deixa eu ver se alguém está tentando entrar. Tem um barulhinho, né? A gente sabe, né? Acho que deve ter caído de novo. Caiu. Sempre cai. Então, vamos substituir. Pessoal, isso é uma questão que pode cair na prova, tá? Ainda aviso, né? A prova só vai cair o quê? Anastabilidade linear de von Neumann, relaxação, elementos finitos e implementação de métodos implícitos. Não, três. Estou dizendo o que pode cair, tá?
Tá? Não tenho o que fugir, cara. Eu não tenho mais opção, tá? E eu não vou fazer maldade, tentar descolar meu problema, né? Eu vou pegar coisa parecida com o que está na lista, com o que foi resolvido aqui, tá? Com algumas modificações, né? Então, não decore as questões que você pode se dar mal. Você tem que entender. Então, você tem que derivar o T chapéu pelo tempo e por x, tá? Então, derivando em relação ao tempo, derrom T chapéu sobre derrom T, isso vai dar o quê? Somatório de J variando de 1 até 4 de dt chapéu J dt vezes φi. Ué, professor, você não derivou φi? Não, que o φi é só função de x, tá? Precisamos derivar em relação a x também. Derrom t chapéu sobre derrom x igual a somatório de j variando de 1 até 4 de t chapéu j d φi dx, tá? E aí, pegando isso aqui, substituindo aqui e pegando isso aqui, substituindo aqui, você vai chegar a isso aqui, tá? Integral de 0 a 1, somatório de j variando de 1 até 4, de dtj dt φj vezes o φi, né? O φi já estava aqui, né? Só substituir. Mais ni integral de 0 a 1 de dt chapéu dx vai ficar, no lugar de dt chapéu dx, vai ficar integral de 0 a 1, a somatória de j variando de 1 até 4, de tj dφj dx, dφi dx, que já estava aqui, ó. Dφi dx já estava aqui. Igual a ni dt chapéu dx φi em 0 e 1. Professor, você substitui aqui do lado direito? Não, não substitua. Porque ali é na fronteira, você conhece condição de contorno, tá? Então, por favor, não substitua o polinômio de interpolação ali do lado direito, tá? Bom, veja que o somatório de tjdt não depende de x, então você pode jogar para fora do símbolo de integral, tá? Isso aqui também você pode jogar para fora do símbolo de integral. Aí você vai ficar com o somatório de j variando de 1 até 4 de dtj dt, integral de 0 a 1, φj φi dx. Isso aqui você conhece, que você conhece a função de base, tá? Aqui você vai ter o quê? Você vai ter somatório mais somatório de j variando de 1 até 4, tj ni, integral de 0 a 1 de dφj dx, dφi dx dx. Isso aqui você também conhece. Até você pode incluir esse cara aqui também, tá? A gente pode chamar esse cara aqui de M e J e podemos chamar esse cara aqui de K e J. Você conhece. E vamos chamar esse cara aqui de BI, que você também conhece, tá? E aí você vai cair nisso aqui, ó, tá? Ah, tá legal. Beleza. Vai ficar somatório de J variando de 1 até 4, dtj dt m e j mais somatório de J variando de 1 até 4, tj k e j igual a BI. E variando de 1, 2, 3, 4. O que você tem aí? O que representa isso aqui? Representa um sistema de equações diferenciais ordinárias, equações diferenciais ordinárias lineares. Equações lineares. Sistema de equações lineares. Tá bom? Bom, então, como integrar com o Euler implícito? Está aqui o Euler implícito, ó. Tá aqui a equação que eu quero resolver. Como integrar isso aí? Então, pessoal, faça isso. Pega
o Euler implícito multiplica pela matriz M e J e faz o somatório. E aí você vai chegar a isso aqui, ó. Isso é isso aqui, multiplicando todo mundo por M e J e fazendo somatório. Tá? Por que que eu fiz isso? Eu tenho que adaptar o Euler implícito para resolver o meu sistema. Veja que quando eu fiz isso, apareceu esse cara aqui, ó. Apareceu esse cara aqui. Agora é só substituir, ó. Isso aqui. Joga esse cara aqui para a direita, substitui lá. Entendeu, Vitória? Não entendeu? O que que você não entendeu? O que que eu preciso de quê? Porque o meu sistema é desse tipo aqui. Esse é o sistema que eu quero resolver. E o óleo implícito é isso aqui, ó. Então você tem que adaptar o óleo implícito para a equação que você quer resolver. Então, multiplica por ele e faz o somatório. Tá? E agora é só substituir isso tudo aqui. Tá? Então, substituindo, ó, vou jogar esse cara aqui para a direita e vou substituir aqui, ó. E aí você vai chegar a isso aqui. Beleza? Como eu falei para vocês, você sempre tem que trabalhar na forma delta. Procure trabalhar na forma delta, porque na forma delta o estado estacionário depende do passo do tempo. Isso dizem os deuses do métodos computacionais. Tá? Eu nunca testei, eu sempre trabalhei na forma delta. Então, já fiz experimento no método para ver se é verdade. Eu simplesmente acreditei que eu sempre trabalho na forma delta. Então, para transformar isso na forma delta, eu vou pegar e substituir essa equação aqui, aqui, ó, aqui e aqui. Vou substituir aqui e vou substituir aqui. Tá? Fazendo isso, você vai chegar a isso aqui, ó. Então, no lugar de TJN mais um, eu vou substituir, vai ficar TJN mais delta TJN. E aqui no lugar de TJN mais um, vai ficar TJN mais delta TJN. Beleza? E aí, eu posso cortar, sabe o que, gente? Tá vendo esse M e J somatório de M, somatório de M e J vezes TJN? Ele aparece aqui do lado direito também, ó. Viu? Viu, Vitória? Então eu posso cortar esse cara aqui com esse TN aqui, ó. E outra coisa, eu vou pegar esse somatório de delta TJ KJ e vou jogar para o lado esquerdo. Tudo que tiver delta T, eu vou jogar para o lado esquerdo, tá? Então, o somatório de delta TJ KJ, eu vou jogar para o lado esquerdo. E aí, botando o delta TJ em evidência, vai ficar somatório de J variando de 1 até 4 de M e J mais delta TKJ, delta TJN do lado esquerdo, e do lado direito, delta T menos somatório de J variando de 1 até 4 de TJN, KJ, PI, N mais 1. Onde temos a definição da MJ, do KJ e do PI. Tá? Agora, eu vou chamar isso aqui, ó, para simplificar a minha vida, vou chamar isso aqui de N e J.
Matriz N de J, que é a soma da matriz N mais a matriz delta T, tá? E aí ficaremos com somatório de J variando de 1 até 4 de N e J, delta T, J, N, mais delta T menos somatório de J variando de 1 até 4, DJN, KJ, mais V, N mais 1. Onde o NJ está definido aqui, e o KJ está definido aqui. É só calcular essas matrizes, né? E o DI está aqui. Escrevendo isso aqui na forma matricial, você vai chegar a isso tudo aqui, ó. Vocês têm trauma com matriz. Todo mundo aqui é traumatizado com matriz. Tá? Simplesmente peguei esse cara e escrevi na forma matricial. Você não consegue fazer isso? Faz para i igual a 1. Para i igual a 1, abre o somatório. Depois faz para i igual a 2, abre o somatório. Aí você vai obter 4 equações. E aí eu escrevi na forma matricial. E aí, substituindo aqui, ó, veja que você tem T1, o T1 é conhecido, né? O T1 é conhecido e o T2, T4, T1 e T4 são conhecidos, condição de contorno. Condição de contorno de Dirichlet. Ou seja, quanto vale delta T1? Hã? Quanto vale delta T1? T1 é igual a. É conhecido, né? Acho que é 200. Vamos ver. T1 vale 300 e T2 vale 200. Então T1 vale 200, né? E T4 vale 300. São conhecidos. Quanto vale delta T1? Hã? Hã? Não. Quanto vale delta T1? Hã? Quanto? Não. Cara, eu me absolvo. Eu não sou culpado. Eu não sou culpado. Não. Agora, imagina, se eu não chamo a atenção disso, chega na prova, você diz, é por isso que eu paro. São conhecidos. 300, acho que é 200 e 300. T1 é igual a 200, né? E T4 igual a 300. Quanto vale delta T1? Zero. Como é que você sabe que é zero? Claro que é zero, irmão. Se T1 é constante igual a 200, delta T1 vale zero. Cara, eu me absolvo. Eu não sou culpado. Eu não sou culpado. Eu sou inocente nisso aí, tá? Então, delta T1 e delta T4, zero, zero, zero. E aqui eu substituo, é o contrário, é 300, o T1 é 300 e o T4 é 200. Eu inverti lá, tá? E a nossa regrinha é o seguinte: onde você conhece o valor da função, você despreza a equação, tá? Eu conheço
T1 e T4. Então, eu vou desprezar a primeira equação e a quarta equação. Tá? E dá bem, porque eu não tenho as derivadas, né? Eu não tenho as derivadas, tá? Tá legal? Não tenho as derivadas. Se uma delas fosse condição de Neumann, você teria que considerar a equação, tá? E aí você substituiria a derivada lá. Ou seja, só vou resolver a segunda e a terceira equação, ou seja, chegamos a isso aqui. Mas observe que ainda dá para simplificar. Quanto vale o K31? K31 vale zero, porque onde o φ1 é diferente de zero, o φ3 é igual a zero, e vice-versa. Então esse cara aqui, ó, dá para desprezar isso aqui, tá? Aqui também dá para desprezar o K24, ó, tá? Agora o 3, 4 e 2, 1 não dá para desprezar, tá? Onde NJ está definido ali, KJ está definido ali, e está definido. Então, se essa questão cair na P2, é aqui que eu quero que vocês parem, tá? Não precisa calcular N22, N23, que vai ficar pesado, tá? Basta que vocês cheguem ali onde N1 é, tá? É comum, é comum eu pedir estado estacionário, o cara vai e resolve isso aqui, né? O cara não lembra. Pô, vê lá a figurinha, chega lá, tá, cara. Eu peço estado estacionário, o cara faz tudo isso aí. Quanto é que o cara vai ganhar? Zero. Zero. Ou eu pedir isso aí, o cara faz estado estacionário. Quanto o cara vai levar? Zero. Zero. Sim, zero. Tá? Se der tempo, faz o FI1, FI2, FI3, que aí o professor fica impressionado. Se fizer uma questão dessa aí, é 4 pontos, pessoal. Tá? A aula não terminou, não, pessoal. Só terminou por os. O pessoal do YouTube, muito obrigado pela participação da aula de hoje. Na próxima aula, vamos falar sobre. Ah, vamos falar sobre dissipação artificial, tá? O efeito da dissipação artificial. Esquema centrado, derivadas pares, derivadas ímpares, o efeito das derivadas pares e ímpares no erro, né, das aproximações. Falaremos disso na próxima aula, tá bom? Então, muito obrigado. Até mais.